Um dos maiores equívocos que as pessoas têm sobre a palavra hábito é achar que todos os hábitos são iguais. E as pessoas tentam criar hábitos da mesma forma. Um hábito de beber água, eles tentam criar de uma mesma forma de um hábito de ir à academia. Só que esses hábitos são totalmente diferentes, embora estejam no mesmo quadrado, no quadrado de criar hábitos, são comportamentos totalmente distintos e que envolvem uma complexidade diferente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 passos para você melhorar o seu hábito, mas antes ou para você criar com mais facilidade algum hábito, mas antes a gente precisa entender o que é o hábito. O hábito é basicamente a automatização de um comportamento que antes precisava de esforço. Vou repetir aqui que você não prestou atenção. Hábito é a automatização de um comportamento que antes demandava esforço. No início, quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo, a gente precisa se esforçar para lembrar de ligar o pisca, soltar a embreagem devagar, trocar a marcha, ter noção do quando longe está o carro das coisas. Todo esse comportamento que demanda um esforço cognitivo, com o passar do tempo a gente vai automatizando. Ninguém aí que dirige lembra de precisar apertar a embreagem ou ligar o pisca. A gente simplesmente faz. Por quê? Porque esse comportamento se automatizou, habituou, virou um hábito. Quando você vai tentar criar novos hábitos, é extremamente importante que você tenha uma noção sobre 3 componentes que vão evitar muita frustração na sua trajetória. Componente número 1, e vale lembrar que eu usei todos esses componentes na minha prática para mudar minha vida de um sedentário ferrado para uma pessoa que faz esporte, estuda, se cuida e etc. Então vamos lá. Item número 1, os hábitos são diferentes. Um hábito de beber água envolve uma complexidade diferente de um hábito de academia. Quanto mais complexo for o hábito, mais difícil vai ser formar ele e mais energia você vai precisar investir na formação e na automatização desse comportamento. Beber água é uma coisa que envolve pouca complexidade logística, porque basta você ter a garrafa de água ao seu lado. Ir à academia envolve um comportamento muito mais complexo, porque você tem que lidar com, eventualmente, você ter vergonha de pessoas, você tem que socializar com essas pessoas, você vai ter que lidar com o fato de você não levantar muito peso, e existem componentes de comparação, você tem que se deslocar até o lugar, e aí tá chovendo, tem que pegar ônibus, não sei o que, a academia custa um valor, né, um dinheiro agregado ali que você tem que investir, você deixa de fazer outras coisas, então você vai somando algumas camadas complexas de itens que faz com que o comportamento de fazer academia seja mais difícil de automatizar, porque você precisa imprimir um esforço muito maior para vencer essas camadas de complexidade. Diferente de beber água. Beber água é só ter uma garrafa ali, tá bom? Item número 2, partindo do pressuposto que você entendeu o 1. Precisa entender o 1, tá? Item número 2, você precisa facilitar o processo. Justamente por isso, hábitos mais complexos são mais difíceis. Se você quer criar mais o hábito de beber água, cupom da Probiótica aí, ó, use ESLIN lá no site da Probiótica, o cupom ESLIN. Se você quer automatizar o hábito, se você quiser automatizar o comportamento de beber água, é importante que você tenha sempre uma água perto. Então deixe garrafas de água em todos os locais da casa, ao lado da sua cama, na sua mesa de trabalho, em cima da mesa da cozinha. Todos os locais precisam ter uma garrafa de água. Se você quer habituar o fato de ir à academia, o comportamento de academia, facilite o processo, cara. Não treine naquela academia que tem que pegar 2 ônibus para chegar. Não treine na academia que demora para você ir. Treine na academia que seja mais perto possível, porque quando chover, quando tiver um pouco frio ou quando você estiver um pouco mais cansado, você não vai. Então, tente automatizar. Você está fazendo academia de manhã? Deixa, ou de preferência, dorme com a roupa do treino. Deixa o tênis já pronto lá no sofá, na sala, na porta da sala. Automatize o máximo possível. Quer fazer dieta? Tire o final de semana e faça suas marmitas. Você não vai cozinhar chegando em casa cansado do trabalho. Facilite, né, na verdade, o máximo possível esse comportamento para que ele vire automático. Esse é o passo número 2. Passo número 3, tá? Passo número 3. Você precisa recompensar o processo. Então, se você começou a fazer academia, não queira virar o Rafael Brandão ou o Ramon Dino em 3 semanas.
a única coisa que você vai conseguir em 3 semanas é dor. Talvez você vá desinchar um pouquinho. A ideia é, existem hábitos dos quais a recompensa desses hábitos demoram para chegar. O hábito de beber água, eventualmente você vai conseguir sentir a sua pele melhorar um pouco, ou sei lá, o seu cocô não sair igual um tijolo de pedra, de árvore rasgando tudo, no próximo dia. Né? Agora, o hábito de fazer academia demora para essa recompensa chegar. Então é importante que você recompense o processo. Venci um dia, fui de novo, venci outro dia. Eventualmente você pode criar algumas escalinhas ou alguns checklists para você sentir que o processo está evoluindo. O problema é que as pessoas colocam como a recompensa a parte estética, por exemplo, no treino e na dieta, e acabam não percebendo outras mudanças. E aí, obviamente, você talvez não tenha esse conhecimento, porque não é da sua área, mas se você treinar 1 ou 2 dias, você já vai ter uma série de mudanças fisiológicas internas, só que como está embaixo da sua pele, você não percebe. E aí fica uma dificuldade maior de ser recompensado pelo comportamento e parece que o comportamento não está mudando nada na sua vida. Sem falar, obviamente, das mudanças cognitivas. Passo número 3, recompense o processo. É importante que você veja eventualmente as evoluções que estão acontecendo. Quem está dizendo tudo isso, pessoal, não sou eu, tá? São alguns artigos da literatura sugerindo esse tipo de passo. E de novo, assim, é importante entender que cada hábito demanda um tempo diferente. Inclusive, tem alguns levantamentos da literatura mostrando que um hábito varia de 14 ou 17, não lembro, a mais de 250 dias para ser formado. Então aquele mito de 21 dias, isso é mito, tá? Um hábito demora de 14 ou 17, não vou lembrar o número de cabeça, a mais de 250 dias. Por quê? Porque depende do hábito, depende da recompensa que a pessoa está vendo daquele hábito, depende do esforço que ela está emitindo para fazer aquilo e depende, obviamente, da dinâmica de facilidade de executar aquele comportamento. Esse estudo, por exemplo, que eu falei dos 15 dos 17, 14 aos 250 dias, ele foi avaliar 3 hábitos, justamente o hábito de beber água, o hábito de comer uma fruta por dia e o hábito de treinar. Obviamente, o hábito de treinar demorou mais para automatizar. Por quê? Porque ele envolve mais logística. Então, quando tu fala assim, eu quero mudar um hábito. Qual hábito? Qual que é a probabilidade de você conseguir fazer isso de forma certa? Qual que é o seu nível de acesso a isso? Depende de uma série de fatores. Se você quer entender mais sobre isso, entre no reservatório de dopamina, o link, o QR Code está aqui. Por quê? Porque a gente tem 5 aulas lá, ó. A aula 050, 051, 052, 053 e 054. Só sobre hábitos, cara. Só a aula 052, que é intitulada Neurociência dos Hábitos, tem 1h09. A aula 053, que é intitulada Comida e Álcool como Regulador Emocional e Estratégias de Manejo, tem 42 minutos. A aula 054, Longevidade com Qualidade, Engenharia Reversa para Viver Mais, do Peter Attia, que eu peguei um livro dele e me baseei na aula, 32 minutos. Então, assim, é de fato um compiladão assim que eu ensino exatamente o que você precisa saber para tentar mexer nos seus hábitos, tá? E o melhor, custa, sei lá, o fardinho de cerveja que você vai beber no final de semana, as 3 pizzas que você vai comer nos próximos 2 finais de semana. Então, tá de graça para você tentar mexer nos seus hábitos à luz dos ensinamentos das neurociências. Basta clicar aqui na descrição ou escanear aí o QR Code. Fechou? Então é isso. Se você quiser fazer parte disso, clica aí no link da bio ou escaneie o QR Code e venha para o lado saudável e consciente dos hábitos adaptativos da força. No mais, nos vemos no próximo vídeo e até lá.